Oi, crianças, boa noite, bom estar aqui de novo com vocês. Como que vocês estão? Hoje a tia Cris ela vai conversar com vocês sobre uma coisa muito importante que está acontecendo na vida de todas as crianças, de todos os estudantes, adolescentes que estão frequentando as escolas. Isso mesmo, nós vamos falar dos desafios da escola no dia de hoje. E vamos entender uma coisa. Como eu devo me comportar na escola? O que eu devo fazer na escola além de estudar? O que será que eu devo fazer na escola além de estudar? Me conta uma coisa. Como que é você na escola? Vamos voltar lá atrás no tempo que a gente ia na escola. Você era um aluno que estudava. Quando tinha a prova, você estudava bastante, fazia tudo direitinho na prova? Você alguma vez já foi tentado a colar na prova? Isso mesmo. Você já tentou copiar a matéria para na hora da prova, quando você não sabe, dar uma olhadinha para responder? Conta pra tia Cris. Hoje a gente vai ver que muitas vezes a gente passa por muitas dificuldades e muitos desafios dentro da escola. Hoje, nos anos de 2020, nesse ano de 2021, está sendo muito difícil para todas as crianças, para os pais e até mesmo para os professores se adaptarem às mudanças que aconteceram nesse tempo, né? Por conta da pandemia, o que aconteceu? Ninguém mais pôde ir para a aula, ninguém mais pôde estar junto com os amigos, com os coleguinhas, né? Mudou tudo e a gente teve que se adaptar e aprender a fazer as coisas de outra forma, certo? Então, crianças, são sobre esses desafios que eu gostaria de falar com você hoje. Então, crianças, nós vamos aprender o que nós devemos fazer na escola além de estudar. Tem muita coisa que a gente pode fazer. Na escola, a gente deve fazer várias coisas, mas lembrando sempre que somos servos de Deus, nós somos filhos de Deus. E como deveria se comportar um filho de Deus na escola? Eu vou contar para vocês a história de 4 moços, 4 jovens que teve a sua vida totalmente mudada, como a gente nesses últimos 2 anos. Eles tiveram acontecer uma coisa muito grande, uma mudança muito grande na vida deles. Na Bíblia, lá no livro de Daniel, no capítulo 1, conta a história desses 4 moços. Um deles era o Daniel, o outro era o Ananias, o outro o Misael e também tinha o Azarias. Esses moços, eles eram moços inteligentes e eles moravam no reino de Judá, na cidade de Jerusalém. E lá eles eram moços que são inteligentes, estudiosos, de boa família, eles tinham uma boa condição de vida, até que um dia o exército de um grande rei da Babilônia, chamado Nabucodonosor, invadiu a cidade deles lá em Jerusalém. Eles sitiaram Jerusalém, eles cercaram Jerusalém. E lá eles roubaram, tiraram todas as coisas de valor que existia naquela cidade. E vocês não sabem o que aconteceu, crianças? Eles levaram cativos todos os filhos, os moços nobres, que tinham uma condição boa de vida, eram inteligentes e também educados. Eles pegaram esses jovens, escravizaram esses jovens, levaram eles lá para a Babilônia, lá para o país onde imperava o rei Nabucodonosor. E chegando lá, crianças, vocês não sabem o que aconteceu. Tudo
tudo que eles sabiam, tudo que eles aprenderam, a palavra de Deus, a ser educados, a ensinar a cultura do povo de Jerusalém, do povo judeu, dos servos de Deus, era tudo diferente. Então, esses meninos, eles precisaram ficar bem atentos a tudo que estava acontecendo à sua volta. Foi quando os guardas levaram eles até o encarregado do rei, e o encarregado do rei o entregou ao seu eunuco, que era a pessoa que cuidava dos escravos do rei, e esse eunuco levou eles para uma escola diferente. Isso mesmo, levou eles para uma escola diferente, onde tudo que eles aprenderam era tudo diferente. Eles adoravam outros deuses, eles faziam coisas bem diferentes, eles na refeição, crianças, era muito diferente. Eles comiam comidas que faziam mal, bebidas, eles eram ensinados a fazer coisas totalmente diferentes. Foi aí que Daniel, Azarias, Misael e Ananias, eles falaram assim: agora, como que a gente vai fazer essas coisas se a gente aprendeu que tudo isso é errado? Se a gente fizer essas coisas, nós vamos desagradar ao nosso Deus. Porque a gente está longe da nossa casa. Mas Deus, Ele nos vê aonde quer que nós estejamos. Como que a gente vai fazer para não sofrer nenhuma punição e ao mesmo tempo honrar o nosso Deus? Foi aí que Daniel, quando foi levado para a primeira refeição, ele chegou para o cozinheiro e falou assim: olha, meu senhor, o senhor não poderia de repente fazer uma outra refeição para a gente? Porque nós não temos o costume de comer essas comidas e elas poderiam nos fazer mal. E nós não queremos ficar fracos e doentes. E daí o cozinheiro falou assim: mas eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso o rei vai me punir. Aí o Daniel, que era um moço muito sábio, falou o seguinte: então eu vou fazer um acordo com o Senhor. O Senhor nos dá comida conforme nós estamos acostumados, que são legumes, frutas, verduras e água. Nós ficaremos 10 dias comendo essa comida, e se em 10 dias nós não estivermos saudáveis e fortes, aí a gente vai comer essa comida que comem o povo daqui, os meninos daqui. Aí o cozinheiro falou assim: não sei não, eu acho que isso não vai dar certo. Eu afirmo para o Senhor, essa comida, esse alimento vai nos fazer bem, disse Daniel. Então o cozinheiro, aí ele fez esse acordo com Daniel, e durante 10 dias eles só comeram frutas, legumes e verduras, só coisas que eram plantadas. Não comeram carne, não bebiam vinho, bebida forte, não comiam comida gordurosa, eles comiam só comida saudável. E daí passou-se os 10 dias, e os outros meninos que estavam ali da Babilônia, eles estavam comendo a comida que eles estavam acostumados. E aí eles comiam essa comida, e o Daniel e seus amigos comiam uma comida mais saudável. Passado esse tempo, o encarregado do rei veio até ali o eunuco e pediu para ver os meninos. Então eles perfilaram os meninos, colocaram todos em fila, e eles começaram a avaliar os meninos. E eles perceberam que os meninos que vieram de Jerusalém, o Daniel, o Ananias, o Misael e o Azarias, eles estavam saudáveis, com as bochechinhas rosadas, com os olhinhos brilhantes, com a pele bonita, enquanto os outros estavam pálidos, com olheiras, pareciam fracos. E aí, o cozinheiro, ele percebeu que realmente comer bem estava fazendo um efeito para os meninos de Jerusalém. Foi então que todos eles foram, e durante esse tempo, eles também tiveram que estudar a cultura do povo da Babilônia, eles tiveram que aprender a adorar outros deuses, só que eles não faziam isso. No seu coração, eles oravam para Deus. Então eles tentavam se comportar da melhor maneira possível, mas sempre sendo fiéis a Deus.
E foi aí que eles foram levados à presença do rei. E chegando lá, quando o rei viu a capacidade que eles tinham de entender a cultura do povo da Babilônia, o rei viu que eles estavam saudáveis e como eles eram inteligentes, eles ficaram servindo diretamente ao rei. As necessidades do rei que requeria inteligência, sabedoria, estratégia, foi deixado com esses meninos. Então, o que aconteceu? Mesmo durante essa grande mudança que aconteceu na vida de Daniel e dos seus amigos, e teve uma que a tia Cris não contou, uma mudança que a tia Cris não contou. Eles chegaram na Babilônia e eles tiveram também os seus nomes trocados. Sim, o Daniel, eles colocaram o nome de Belsazar. O Ananias virou Sadraque. O Misael virou Mesaque. E o Azarias, pasmem, virou Abidnego. Os nomes totalmente diferentes. Mas eles em seu coração sabiam os seus nomes verdadeiros e ao Deus que eles serviam. E por isso, crianças, eles, dentro de toda a sabedoria e o aprendizado que eles tiveram desde pequenininhos servindo a Deus, eles conseguiram manter viva dentro deles as boas coisas que eles aprenderam. E eles foram, dentro desse conhecimento que eles aprenderam desde pequenininhos, fiéis a Deus. Eles agradaram a Deus, mesmo estando distante da sua terra, da sua família, das suas coisas. Então, crianças, qual que é a conclusão que a gente quer chegar com essa história? Hoje nós enfrentamos desafios. Quando a gente está na escola normal, indo para a escola estudar, com o professor, com os coleguinhas, a gente passa por situações difíceis. Pessoas que às vezes não gostam da gente, que debocham da gente. Aquela tentação na hora que a gente não sabe a lição de colar, de riscar as paredes da escola, as carteiras da escola. São todas coisas que tá ali, e se você não se policiar, se você não se cuidar, você acaba fazendo coisa errada. Então, o que você pode fazer na escola além de só estudar, de só participar junto com seus amigos daquele momento na escola? Nós devemos, crianças, ser fiéis a Deus e agradar a Ele. Isso mesmo, fazer coisas que agradem ao Senhor. E o que agrada ao Senhor? Compartilhar as coisas que a gente sabe com os nossos amigos, ser educado com as pessoas que trabalham na escola, não jogar lixo no chão, não riscar as cadeiras, as carteiras, né? Estudar bastante para fazer as provas e não precisar colar. Então, crianças, são desafios que, se você for uma pessoa que quer ser fiel a Deus, você vai procurar seguir os ensinamentos que você aprendeu em casa com a sua mãe, na escola bíblica com a sua professora da igreja. E isso tudo você vai levar para a sua vida toda. Aonde quer que você esteja, você vai ser fiel a Deus. E sendo fiel a Deus, você vai agradá-lo. Fazer coisas boas, coisas que Deus se orgulhará de você, coisas que deixará Deus feliz. Então, crianças, independente se a gente vai voltar para a escola, se vai continuar estudando em casa, onde nós estivermos, que nós possamos ser agradáveis aos olhos de Deus, tá bom? Então, eu quero agora orar com você, agradecendo pela sua vida, agradecendo pela oportunidade de você estar estudando, pedindo a Deus porque as crianças que estão com dificuldade de aprender, de receber o ensinamento à distância, que eles possam ter condições também de aprender. Então, eu quero orar com você nesse momento, tá bom? Então, você que está aí em casa, abaixe a sua cabeça, feche os seus olhinhos e vamos orar. Querido Deus e Pai, muito obrigada pela oportunidade, Senhor, de conhecermos que mesmo distantes, mesmo com todas as dificuldades, com todos os desafios que enfrentamos para aprender mais, para estudar,
e para crescer como pessoas, nós devemos, ó Pai, ser fiel ao Senhor. Nós devemos fazer as coisas que aprendemos com os nossos pais, com os nossos professores na escola bíblica e aplicar, Senhor, esses ensinamentos na nossa vida. Então, que o Senhor possa ajudar a cada criança, Senhor, aquelas crianças que não têm a internet em casa para estudar, que não tem material direitinho, que está com dificuldade de concentração, que está com dificuldade de aprender, que está com saudade dos seus professores, dos seus coleguinhas. Que o Senhor possa, Senhor, estar falando aos seus corações e ajudando, Senhor, a vencer todos os desafios que estão pela frente. Que eles possam crescer fortes, inteligentes e saudáveis, assim como Daniel, Mesaque, Ananias e Azarias. Que eles possam crescer fiéis ao Senhor e agradáveis aos seus olhos. E que o Senhor esteja abençoando os professores, os pais e todos aqueles que estão se empenhando para que volte logo ao normal as escolas, as aulas, para que tudo dê certo. É o que eu te peço e te entrego em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, eu me despeço aqui, desejando para vocês uma ótima semana, uma semana abençoada. Para quem já voltou para a escola, que você possa estar sendo fiel a Deus na escola, agradável ao Senhor na escola. E se você está em casa, que você também possa estar se esforçando para aprender com a ajuda do papai, da mamãe, dos irmãos mais velhos, e sendo também fiéis a Deus na sua casa e agradáveis ao Senhor na sua casa, tá bom? Então, um grande beijo para vocês e tenham uma ótima semana. Até mais!